Quais os crimes cometidos por Bolsonaro no suposto esquema de falsificação do cartão de vacinação contra a Covid? Quem responde essa pergunta é o meu convidado de hoje no NGT Notícias, o jurista e presidente do IBEDAPT, Dr. Quioche Arada. Olá, Dr. Quioche, um prazer conversar aqui com o senhor nesse espaço do NGT Notícias. Dr. Quioche, veio à tona aí o caso de alteração fraudulenta dos dados do sistema do Ministério da Saúde. Auxiliares aí de Bolsonaro teriam fraudado certificados de vacinação contra a Covid. Se for comprovada essa alteração, que crimes foram cometidos nesse episódio? Isso daí está me parecendo um teatro do absurdo, né? Eles estão exagerando, né? Então, pelo fato de ter inserido dados inverídicos na caderneta de vacinação para poder viajar para o exterior, ele teria cometido nada menos que 4 crimes. Crime de falsificação ideológica, em tese está correto, o uso de documentos falsos, ora, bolas. A falsificação ideológica é um instrumento para você, é um meio para você usar. Então, é um crime meio, não é? E associação criminosa, pelo fato de ter várias pessoas envolvidas na prática dessa irregularidade. E, paz meus céus, corrupção de menor, porque ele teria falsificado a caderneta da filha dele menor, entendeu? Isso é um absurdo, né? É um exagero. Agora, pergunto eu, Vivian, quantos milhões de pessoas deixaram de vacinar e quantos deles deixaram de viajar? Você acha que todos aqueles que não viajaram, que não vacinaram, ficaram em casa, não viajaram? É claro que viajaram, entendeu? Então, por que só em cima do presidente Bolsonaro? Por que não fazer uma investigação mais ampla lá no sistema de monitoramento de carteirinha e pegar todos aqueles que não vacinaram e viajaram? Entendeu? Então, esse governo me parece um governo bastante vingativo, né? E diz um sábio que a vingança destrói o Estado, ao passo que a confraternização, a compreensão constrói o Estado, né? Doutor Quioche, e nos Estados Unidos, entrar aí com um certificado de vacinação falsa configura crime federal, com pena de até 10 anos de prisão. E o caso foi amplamente divulgado pelos meios de comunicação dos Estados Unidos, né? O Washington Post, The New York Times. E lembrando que quando o Bolsonaro ingressou na terra lá do Tio Sam, no final do ano passado, ele ainda era presidente e não precisava aí apresentar o comprovante vacinal. Mas o Bolsonaro poderia responder por algum delito nos Estados Unidos por causa do cartão da filha dele? O senhor acredita que essa história aí vai se desenrolar por lá? Não, né? Mesmo porque o atual presidente não é praticamente um inimigo do ex-presidente, né? Ele ficou no começo meio chateado porque o Bolsonaro foi um dos últimos chefes de Estado a reconhecer a vitória do Biden, né? Mas tudo isso vai depender da provocação do órgão de representação penal, não é? Lá dos Estados Unidos. Então, pelo princípio da territorialidade, no local do crime, a autoridade competente do local do crime que abre o processo criminal. Doutor Quioche, voltando aqui para o Brasil, um caso, né, da falsificação do cartão de vacinação foi incluído no inquérito das milícias digitais no Supremo Tribunal Federal. Faz sentido essa linha de investigação aí comandada pelo ministro Alexandre de Moraes, doutor Quioche? Eu acho que não, né? Como eu disse, está havendo uma espécie de revanchismo, né? Está julgando a questão com muita paixão, né? Em vez de se guiar unicamente pelo princípio da razoabilidade, aplicando preceitos legais, sem conotação subjetiva, eles estão partindo para a um debate apaixonante, um debate político, né?
E, doutor Piacho, mudando aí de assunto, mas ainda falando aí sobre a Suprema Corte, ela já formou maioria para derrubar o indulto concedido por Bolsonaro ao ex-deputado federal Daniel Silveira. O que acontece com o Daniel Silveira, dada a inconstitucionalidade aí da graça presidencial? Bom, aí fica anulado a anistia e situação fática não muda. Quer dizer, ele teria que expedir o mandado de prisão. Mas ele já está preso. Estava preso por uma razões que nunca consegui entender, né? Porque ele teria violado a medida cautelar, tirado a tornozeleira, então ele voltou para a prisão. Só que o decreto de indulto diz com clareza solar: ficam anistiados a pena principal e a pena acessória. Então, está tudo coberto pela anistia. Então, esse julgamento que eu estava falando, Vivi, está contaminado o debate desse julgamento por aspecto subjetivo, aspecto apaixonante, né? Então, eles se sentiram, a condenação se deu porque o deputado ofendeu a dignidade dos ministros. Então, eles estão, na verdade, procurando uma espécie de vingança, né? Porque o decreto é de uma clareza solar, né? Então, não é aquilo que a ministra Rosa Weber disse, que não há interesse público, então aí houve uma arbitrariedade. Não cabe falar em arbitrariedade se o indulto é medida política, é ato político discricionário, isto é, o presidente ele concede indulto se quiser, ele não é obrigado a conceder, e também não pode ser proibido de conceder. Isso é prerrogativa exclusiva do presidente da República nos termos constitucionais e nos termos do Código de Processo Penal. Então, o indulto está bem justificado e foi dado por causa porque a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de um parlamentar resguardada pela inviolabilidade no exercício, pelas suas palavras, votos e pareceres, no exercício da função parlamentar. Então, isso é um motivo mais do que suficiente para dar embasamento ao decreto de indulto. E mais, o artigo 738 do Código de Processo Penal diz que, assinado o decreto de indulto, o juiz juntará aos autos e extinguirá a pena ou as penas. Por quê? Porque pode ter mais de uma pena, uma principal e outras acessórias. Então, tudo está coberto pela anistia. Então, não dá para entender por que cargas d'água o deputado continua preso por ter violado a medida cautelar. Doutor Costa, o senhor está aí reforçando a graça presidencial. O senhor já tinha visto algum caso parecido que o presidente da República tivesse dado algum indulto a alguma pessoa presa e a justiça tivesse aí contestado essa graça presidencial? Já aconteceu isso no país? Contestado eu não vi, mas nas buscas que eu fiz quando escrevi um artigo e fizemos uma live em torno disso, com participação de criminalistas, eu vi no livro do Basileu Garcia, Direito Penal, uma passagem histórica. Foi na década de 40, acho que na época da ditadura Vargas, né? Então, houve concessão de indulto, sim, antes, durante e depois da condenação, o que anula um dos fundamentos da nulidade, né? Suposta nulidade, que a condenação não tinha transitado em julgado. Ora, indulto é caso de extinção de punibilidade. Para quem entende um pouco de direito penal, extinção de punibilidade não tem marco temporal. A prescrição, por exemplo, você pode pronunciar no começo, durante, no fim, e depois, mesmo depois que estiver cumprindo a pena, ele pode pronunciar a prescrição, entendeu? Doutor Cláudio, vamos mudar de assunto, falar agora aí sobre a maior empresa de energia elétrica da América Latina, a Eletrobras. O governo Lula está contestando aí os pontos da privatização feita na gestão Bolsonaro. A companhia diz que o processo aí de desestatização foi legal. Lula falou em bandidagem e chamou de contrato leonino com o governo. O que deve acontecer aí, os próximos passos na contestação da privatização da Eletrobras, doutor Pioche? Olha, Viviana, na verdade, isso daí é uma ofensa aos ministros do Supremo Tribunal Federal.
que foram propostas várias ações de inconstitucionalidade contra a privatização, e o Supremo Tribunal Federal rejeitou todos eles. Então, o Supremo Tribunal Federal teria cometido uma ilegalidade, uma arbitrariedade ao manter a privatização. Mas isso daí tem ligação, em primeiro lugar, o governo Lula não pode se conformar com nada daquilo que o governo anterior fez. Ruim ou bom, se tem a marca do governo anterior, ele tem que destruir, entendeu? Até a transposição do Rio São Francisco, ele mexeu lá para gorar. Então, isso daí tem ligação com a mudança nas leis das estatais, porque a lei em vigor exige uma quarentena de 3 anos para o ex-integrante do governo ser nomeado como diretor de uma estatal. Então, o Lula fez um projeto, reduz 3 anos para 30 dias, entendeu? E a Câmara, assodadamente, já aprovou. Então, o projeto seguiu lá para o Senado Federal, não sei que bicho vai dar. Então, tudo indica que o Senado irá referendar a decisão da Câmara. Então, tudo isso para quê? Para que o senhor Aloysio Mercadante possa ser nomeado presidente do BNDES, que vai emprestar dinheiro para a Argentina quebrada, entendeu? Então, tudo isso é de cabeça pensada. Ele quer privatizar, estatizar, fazendo com que a Petrobras compre as ações dos particulares, da Eletrobras. Aí, ele só mexe com uma empresa para formar o cabine de emprego, que é a direção da Petrobras, porque a Eletrobras passaria a ser controlado pela Petrobras, entendeu? Então, é um jogo. Por isso que eu digo, viu? Pessoas de inteligência, assim, mal intencionadas, é um perigo em potencial, um perigo muito grande, né? Agora, os imbecis, você consegue destruir as ideias dele com facilidade. Agora, ah, esse dotado de inteligência, né? É o caso do nosso presidente, né? Ele tem uma inteligência fora do comum. Então, isso daí, quando mal não for bem direcionado, representa um perigo para todo mundo, né? Doutor, que eu acho conversar aí sobre mais integrantes aí com muita inteligência, falar aí do Congresso, né? O Congresso está analisando aí a maior anistia da história a irregularidades eleitorais, a chamada aí PEC da anistia. O que podemos esperar aí dessa proposta de emenda à Constituição, doutor Quiochi? Isso daí é uma legislação em causa própria, né? Ofende o princípio da razoabilidade, que é um limite imposto à ação do próprio legislador. Então, o que não é razoável é inconstitucional. Então, eles estão legislando em causa própria, estão querendo anistiar aos 30% de recursos do fundo eleitoral, que eles deixaram de repassar para candidatas mulheres e para as negras. Então, se essa PEC passar, vai o quê? Vai praticamente eternizar essa discriminação racial e discriminação de gênero, né? Então, vai continuar por muito tempo como está, entendeu? Agora, isso é um absurdo, porque essa PEC está anistiando também as contas irregulares que eles prestaram anualmente e as contas de campanha também que eles prestaram de forma irregular e que foram rechaçadas. Então, tudo isso fica legalizado. Quer dizer, é muito bonito, né? Você comete a infração, em ato contínuo você faz uma lei para neutralizar os efeitos daquela infração. Isso daí é um absurdo do absurdo, né? Doutor Josh, na verdade, aí seria uma lei aí para limpar aí a história do Caixa 2 das campanhas eleitorais desde muitos Também. anos. Exatamente. Eu acho que esse tipo de conduta legislativa deveria ser criminalizado, né? Deveria ser criminalizado. É, combinar pena de prisão para parlamentar que legislar em causa própria. Sem dúvida. Porque senão, o que adianta ter Estado democrático de direito, separação dos poderes, não é? Não adianta nada. Aí é difícil. Doutor, que eu acho que nosso tempo se esgotou. Eu queria muito agradecer sua presença nesse espaço do LGT Notícias. Tá, obrigado.
Tchau. Falaremos mais para frente aí, falaremos mais sobre aí a PEC da anistia e sobre todos os processos aí, vem aí a CPI dos atos antidemocráticos. Até mais, doutor Quioche. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAFT, doutor Quioche Arada, falando aqui no espaço do NGT Notícias. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais.